Antes de começar o vídeo, preciso falar pra vocês que assim, aqui tá um calor tão grande. Então se vocês me verem suando, é por conta disso. No vídeo passado, nós falamos sobre as necessidades masculinas e as necessidades femininas. E no meio do caminho, nós deixamos bem claro quais são os erros que você comete ou cometia, espero que cometia, né, que você não esteja cometendo os mesmos erros novamente, que te coloca na posição de conquistadora e não de conquistada. É quando você adota comportamentos que desmotivam o outro a agir, porque você acaba se colocando na posição dele, impedindo que ele faça o que é primordial para você. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você volte lá, assista, entenda tudo que tem lá, e depois volte pra cá, porque aí você vai compreender melhor o que eu quero passar aqui nesse vídeo. Enquanto no vídeo passado nós falamos sobre os erros que você comete, nesse vídeo iremos falar sobre o que precisa ser feito. Então vai ser assim, um vídeo mais mão na massa. Eu percebi que eu nunca me apresento, né? Eu simplesmente ligo aqui a câmera e converso com vocês como se esse canal existisse assim, há anos. Meu nome é Williane. Eu sou mentora de mulheres e o meu intuito, criando esse canal, trazendo esses conteúdos aqui pra vocês, é que você, seja homem ou mulher, se torne cada vez melhor a cada vídeo que eu postar. Por isso que você precisa aplicar tudo que eu falar aqui, porque eu não quero que o que eu esteja falando entre aqui e saia por aqui e nada aconteça. Você só vai continuar perdendo o seu tempo assistindo mais um conteúdo e não fazendo nada. Então, eu acho que eu vou me comprometer em todos os vídeos, falar pra você aplicar o que eu ensinar, tá bom? Mas pra que você receba os outros vídeos, você precisa estar inscrita aqui. Então, certifique-se de que você está inscrita e de que você irá receber as notificações quando eu postar um conteúdo novo. Espero que tanto os outros vídeos como esse, como todos os outros que virão, te agregue de alguma forma. Faça com que você mude sua percepção sobre algo, sobre alguém, sobre seus comportamentos, sobre seus pensamentos, sobre suas decisões de modo geral. Eu quero realmente que cada vídeo que eu postar te agregue de alguma forma. Vocês falaram que no vídeo anterior ficou muito bem explicado, ficou muito claro e que vocês entenderam a mensagem que eu queria passar. Porém, eu quero ser ainda mais objetiva. Então, nesse vídeo eu vou dividir assim: o que não fazer e o que fazer. Combinado? Acredito que assim fica mais aplicável para vocês. Primeiro, o que você não deve fazer quando se trata de pretendente. Segui-lo sem finalidade nenhuma. Ou seja, segui-lo por seguir. Muitas mulheres têm o pensamento de que quem tem que dar o primeiro passo é o homem, né? Quem tem que chamar para sair, quem tem que chamar para conversar, quem tem que tomar a iniciativa é o homem. E com esse pensamento, você acaba acreditando que só esse movimento de seguir é suficiente. Então você vai ali, acha um cara interessante, segue ele e espera que a mágica aconteça. Espera que ele siga de volta, que ele lhe mande mensagem. E acredite que esse movimento que você fez é o suficiente para que ele entenda: pera, eu acho que ela tem algum tipo de interesse em mim. Até porque ela começou a me seguir aqui. Será? Vou mandar mensagem. Só que não. A questão é que não. Isso não é o suficiente para que ele lhe note da maneira que você quer ser notada por ele. Muito menos o suficiente para que ele entenda que você está dando uma abertura para ele agir. Ou seja, para ele entrar no processo de conquista. Quando você faz esse movimento de segui-lo e para por aí, você está perdendo a oportunidade de se tornar diferente de todas as outras que estão fazendo o mesmo movimento que você. Porque assim, você acredita que só você seguiu ele, só você curtiu os stories dele, só você respondeu os stories dele com um lindo ou um emoji de coração. Quando você só faz isso, quando você só segue ele e pronto, espera que a mágica aconteça, você perde essa oportunidade de mostrar pra ele que você é diferente de todas as outras que estão ali fazendo o mesmo movimento que você. Você precisa parar com isso de acreditar que só o homem precisa fazer tudo. Que se ele não fizer, ele não é digno ou
ele não tá interessado em você. Pode ser que seja uma das duas opções, mas você precisa levar em consideração que relacionamento é uma via de mão dupla. Então os dois precisam fazer alguma coisa. Os dois precisam se movimentar. Claro, cada um seguindo o seu papel. Ok, Willy, eu entendi que eu não posso segui-lo por seguir. Que eu não posso seguir e esperar que a mágica aconteça, né? Segui-lo e esperar que ele vá deduzir que eu tenho interesse nele. O que eu faço? Aqui nós vamos entrar naquele erro que eu falei no vídeo passado. Lembra que eu disse que quando você curte os stories dele não significa nada? Também não é o suficiente para que ele entenda que você tá dando abertura? Pois bem, você não vai curtir os stories dele. Você vai fazer o seguinte, você vai agir de modo que faça ele entender que as portas estão abertas para que ele possa lhe conquistar. Mas antes disso, ele precisa entender que você quer que ele lhe conquiste, que você está interessada nele. E como é que você vai fazer isso? Jogando o lenço. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre esse termo jogar o lenço, a sutil arte de jogar o lenço, a arte de jogar o lenço, enfim. Eu particularmente não gosto mais de usar esse termo jogar o lenço, mas é a única forma que fica mais clara para vocês entenderem, né? Então vamos usar o termo jogar o lenço. Eu preciso abrir uma observação aqui quanto a esse movimento de jogar o lenço. Não é só porque você sabe jogar o lenço que você vai fazer com que esse homem lhe conquiste. Porque o interesse que você tem pode não ser recíproco da parte dele. Você pode estar interessado nele, mas ele pode não ter interesse em você. Do mesmo jeito que você tem os seus critérios, o outro também tem. Saber jogar o lenço não significa sucesso garantido nisso não, tá bom? Ok, Willy, entendi. Mas como é que eu vou saber que ele pegou o lenço ou não? Como é que eu vou saber se ele tem interesse ou não? Depois que você começar a segui-lo, você vai fazer uma análise prévia do perfil dele. Claro, não só para entender o que ele gosta, como ele se porta, os lugares que ele frequenta, no sentido de que se ele treina, se ele estuda, entende? Para poder você saber conduzir uma conversa, mas também para que você avalie se a vitrine da vida dele, que é o Instagram dele, condiz com o que você está buscando em alguém. Porque não faz sentido você buscar um homem que não beba, um homem que treine, um homem que estude, um homem que trabalhe. Se quando você entra no perfil dele, você vê que ele tá embalada, que ele bebe, que não tem nada de treino, que não tem nada de estudo, que não tem nada... Entende? Que é totalmente incoerente com o que você tá buscando. Essa análise que você vai fazer vai ser tanto para você saber se é isso mesmo que você quer, como também para você ter ali uma base do que mandar para ele, de como dar essa iniciativa para que você demonstre que você está aberta à conquista dele. Ok, você seguiu ele ali. O que fazer? Primeiro que você não vai curtir os stories dele, tá? O intuito aqui não é você ficar, meu Deus do céu, eu preciso dar uma jogada certeira para que ele entenda que eu sou a pessoa que ele precisa conquistar. Nada a ver. O ponto aqui é você entender que existem comportamentos que é o mais ideal para transparecer os valores que você tem e o tipo de mulher que você é, entendeu? Não é questão de tipo, nossa, que jogada que eu vou dar agora. Eu vou analisar aqui o perfil dele, porque aí eu posso falar sobre isso. Não. Mas assim, são formas de você conseguir transparecer quem você é e não acabar passando a mensagem errada pro outro. Entende? Por isso que eu vou te dar um exemplo agora do que você pode fazer, mas é só um exemplo, entendeu? Você vai aí adaptar para sua realidade, pro tipo de pessoa que você é, tá bom? Ok, você tá lá, viu o perfil dele, viu os stories dele, condiz com o que você tá buscando, viu que o feed dele condiz com os valores, condiz com o que você busca em alguém. Aí, depois de um tempo, fazendo essa análise, você viu que ele postou um story. E foi um story de um treino dele na academia. O que você vai fazer? Você vai curtir os stories dele? Você vai mandar emoji de foguinho? Você vai mandar uma carinha com coração? Ou você vai mandar gato, lindo, gostoso?
nenhuma dessas opções. Eu espero que você tenha respondido isso. Você vai interagir com esses stories de maneira direta. Não tem essa de, nossa, eu vou curtir aqui os stories dele porque, né, vou dar a entender de forma indireta. Não, você vai ser direta. Só que direta, porém sutil. Entende? Willy, então como é que eu deveria interagir nesse story dele? Primeiro, você não vai falar dele, ok? Então eu vou dar aqui um exemplo prático. Vamos supor que ele postou lá a foto dele no treino. Você pode comentar assim: as máquinas dessa academia parecem ser muito boas. Inclusive, eu tô pensando de sair da minha, porque a minha academia, ela não tem todos os equipamentos. E eu acredito que isso limita muito, né, para uma pessoa que tá ali buscando atingir um certo objetivo. Aí você pode perguntar normalmente: faz tempo que você treina nessa academia? O que você me diz dela? Claro, isso se você mora na mesma cidade que ele. Se você não mora, aí o exemplo é diferente. Deu pra entender? Aqui você nem demonstrou que tá, nossa, estou obcecada por ele, né? Se mostrando ser totalmente atirada, que aqui não é o intuito. Nem mostra que você tá sendo invasiva, entendeu? Então, ele vê que você está ali de forma despretensiosa, vai normalmente responder a sua pergunta. E nessa pergunta que você faz, você dá uma abertura. Fez essa abertura, ele vai ver você, vai ver o comentário que você fez nos stories dele, e a partir daí é com ele. Quem tem que conduzir os próximos passos a partir daqui é ele. Chamar para sair e por aí vai. Mas claro, nesse processo de conversa, você precisa continuar conduzindo de uma forma que não desmotive ele a lhe conquistar. Parar na metade do vídeo só para dar um aviso para vocês. Em breve, eu irei dar uma masterclass chamada Homem, Mulher e Suas Diferenças. Dentro dessa masterclass, vocês vão ter acesso a conteúdos riquíssimos. Claro, se você tem interesse em saber sobre o masculino e o feminino, né, a natureza feminina, a natureza masculina e suas motivações, entender não só sobre o sexo oposto, para poder conseguir se relacionar melhor e parar de cometer alguns erros, né, que você pode estar cometendo por não saber, por não entender quais são as motivações do sexo oposto, como a mente dele funciona e conhecer um pouco mais também sobre você, sobre a sua natureza, quais são os seus papéis e por aí vai. Será uma aula ao vivo, né? O que possibilitará nós termos muitas trocas, porque eu sei que você pode ter alguma dúvida específica e em um vídeo eu não consigo saber que dúvida é essa e também não consigo te explicar de uma forma mais direta. Então essa possibilidade teremos lá dentro da Masterclass. Willy, a Masterclass é de graça? Não, mas garanto para você que não vai ser mais que o valor de uma pizza. O valor da Masterclass será nada mais nada menos que R$ 29,90. Você não encontra uma pizza de R$ 29,90 hoje em dia. O meu intuito com essa Masterclass é conseguir ter o contato direto com pessoas que não conseguem entrar em uma mentoria minha, por exemplo. É um valor acessível, que te possibilitará um conhecimento que vai ser irreversível. Hoje você não sabe se relacionar da maneira que você deveria se relacionar. Você não sabe se portar da maneira que você deveria se portar como mulher. E você não sabe com detalhes e profundidade sobre as motivações do sexo oposto. Então, assim, é um conhecimento que você vai receber por R$ 29,90. Vocês estão entendendo a acessibilidade disso? Pois bem, espero vocês lá. Willy, data? Não temos data ainda. Por isso que eu vou deixar a lista de espera aqui embaixo. Então você entra no link, faz lá o seu cadastro rapidinho, em menos de 2 minutos você consegue fazer isso. E depois você vai ser direcionada para o grupo da Masterclass. Lá você vai receber mais detalhes sobre datas e receber também o link da aula ao vivo que teremos, tá bom? Espero você lá. Beijo! Próximo ponto que você não deve fazer quando se trata de pretendente: implementar ele na sua vida como se ele fosse algo seu. O maior erro que algumas mulheres cometem é colocar o outro em uma posição que ele não conquistou para merecer estar.
entende? Ou seja, você quer tanto um relacionamento que você acaba esquecendo de analisar se essa é a pessoa que você realmente quer para sua vida. Você acaba esquecendo que esse processo, essa fase, é a fase de análise, a fase de avaliação e não de construção. Então você age, você se comporta com ele como se ele fosse algo seu, quando na verdade ele não é. Eu vou falar pra vocês, é perigoso fazer esse movimento, né? Se entregar emocionalmente a alguém que não tem a mínima capacidade de te proteger emocionalmente. Você não sabe a bola de neve que isso gera. Eu posso dar um breve exemplo aqui pra você. Digamos que você tá conhecendo aí o seu pretendente. Deixa eu só organizar aqui essa cabeça. Digamos que você tá conhecendo um homem. E aí você começa a falar da sua vida pessoal pra ele. Você começa a compartilhar todas as suas inseguranças com ele. Você começa a dar justificativas da sua vida para ele. E aos poucos você vai se apegando emocionalmente a ele. Porque lembra, essa é uma necessidade primordial da mulher. A mulher gosta de ser ouvida, sobretudo sobre seus sentimentos. Então, quando você fala sobre os seus sentimentos e você percebe que ele valida esse sentimento, aos poucos você vai se apegando emocionalmente, porque esse movimento dele, de certa maneira, faz com que você se sinta acolhida, com que você se sinta amada. Só que aí, depois de um certo tempo, você percebe que ele não estava tão alinhado assim, né? Que na verdade ele não era quem você imaginava que seria. E aí ele vai embora. E o que acontece depois? Você começa a se fechar mais. Você começa a gerar pensamentos distorcidos sobre relacionamento. Ou seja, você não tem mais aquela cabeça que você tinha no início disso tudo, né? Quando você começou a conhecê-lo. Sua cabeça se torna outra. E nesse caso, de forma negativa. E dependendo do nível de entrega emocional, se torna ainda pior. Por isso que eu falo que é perigoso. Estamos falando da sua vida. Você compromete totalmente a possibilidade de você se relacionar de uma maneira mais saudável. Por isso, presta atenção. Por fim, coloque ele apenas em posições que ele conquistou para merecer estar. Você está conhecendo alguém. Essa pessoa não faz parte ainda da sua vida. Ele não é nada ainda. Só tem a possibilidade. Então, trate ele como tal. Então, para dar uma agilizada nesse vídeo, eu separei alguns pontos, né? E aqui é o que você precisa fazer. Primeiro ponto, viva a sua vida. Nada muda. Você só tá ali interessada em alguém. Essa pessoa não entrou na sua vida ainda. Então continue vivendo a sua vida. Ela precisa continuar. Sua energia precisa ser colocada no que já estava sendo quando essa pessoa se tornou ali o seu pretendente. Segundo ponto, não fica mandando mensagem para ele. E nem espera a mensagem dele. Claro, eu não tô dizendo que vocês não vão conversar, mas você tem prioridades. Deixa para mandar mensagem quando todas as suas demandas, quando tudo o que você precisa fazer seja feito. Quando você cumprir com tudo e tiver ali um espaço de tempo livre no seu dia, aí você manda mensagem. Terceiro ponto, não desfoque dos seus objetivos. Tem mulheres que tendem a desfocar, né, e acaba colocando toda a energia nela nesse pretendente. Aí se entrega emocionalmente e cria toda aquela bola de neve que eu já falei pra vocês anteriormente. Então, foca nos teus objetivos. Nada mudou. Você só sentiu interesse em alguém. Continua nesses objetivos. Não tira a tua energia disso. Porque aí se acontecer dessa pessoa não ser quem você acredita que é, você tá ali no seu caminho normal e nada vai ser, nossa, o fim do mundo. Por isso, não desfoca dos teus objetivos. Quarto, sempre revisite os seus princípios. Quando você revisita os seus princípios, os seus valores, o que você tolera e o que você não tolera, você consegue analisar melhor se essa pessoa que você está conhecendo é quem você quer realmente colocar na sua vida. Entende? E aí diminui as chances de você acabar entrando no relacionamento com alguém e não percebendo alguns sinais que são importantes serem analisados, avaliados nessa fase de conquista. Último ponto, não tenha medo de deixá-lo ir. Eu acredito que você não queira entrar em um relacionamento por entrar.
sem uma finalidade maior, sem querer noivar com essa pessoa, sem querer casar com essa pessoa. Eu acredito que você não queira escolher a pessoa errada, sobretudo. Então, por isso, não tenha medo de deixá-lo ir por um motivo que pra você é plausível, entende? Você precisa encontrar essas questões, se existirem, né, nessa pessoa agora, nessa fase de conquista, pra poder não dar andamento, se for o caso, entendeu? Ao invés de acabar percebendo isso quando algo maior for construído. Bom, meninas, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, eu peço que você, sei lá, envie para alguém que você acredita que também pode ser ajudada. Caso você queira continuar, né, recebendo os meus conteúdos, certifique-se de que está inscrita e de que você receberá as notificações. Antes de encerrar o vídeo, eu só vou pedir para você uma coisa. Como você pode ver, eu tô iniciando esse canal agora. Não faz muito tempo que eu comecei a gravar pra cá. Então, o seu comentário pra mim é assim, super, hiper, mega importante. Porque eu preciso saber onde eu estou errando. Eu costumo dizer pra mim mesma que eu estou em fase de erro, né? Então, quem mais poderia me falar onde eu estou errando ou não? Ou onde eu estou acertando ou não? Então, se você gostou desse vídeo, eu espero o seu comentário. E se você não gostou, principalmente, e por favor, se você puder, né, pessoa que não gostou do meu vídeo, me dar detalhes e falar o que exatamente você não gostou, se foi a edição, se foi a minha fala, o jeito que eu explico, o tom da minha voz, não sei. Aí você me fala. Mas se não foi nada disso e na verdade você só não gostou de mim mesmo, aí eu acredito que não precisa não, é só você clicar ali no não me recomende este tipo de conteúdo. Eu acredito que tem essa opção aqui no YouTube também. Mas enfim, foi isso. O vídeo foi esse. Nos próximos vídeos que eu vou trazer, eu acredito que iremos falar sobre o papel do homem e o papel da mulher, né, que vocês me pediram no vídeo anterior, e falar também um pouco sobre essa questão dos princípios, né, dos valores, como a mulher deve se comportar também dentre esses 3 cenários que eu trouxe no vídeo anterior, né, que no caso seria namoro, noivado, pretendente, eu acabei de gravar, que é esse aqui, namoro, noivado e casamento. Não se preocupem que esses conteúdos serão gravados. Beijo e até o próximo vídeo.